Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui à nossa live de perguntas e respostas. Para aqueles que já estão chegando, eu vou pedir um favorzinho, né, que divulguem essa live, né, com o aviãozinho que está aqui no canto da tela, com o máximo de pessoas que vocês julgarem que estão interessadas aí em conversar sobre os assuntos que foram perguntados na caixinha. E claro, eu posso e vou ao longo da nossa conversa interagir com vocês, né? Também responder aos comentários e às solicitações que forem feitas ao longo da nossa conversa. Boa noite, Sr. Bruno. Tudo bem? Então, só para já ir contextualizando a coisa com vocês, né, antes de entrar em cheio na nossa proposta, eu abri uma caixinha há 2 dias pedindo que cada um se manifestasse a respeito de um tema que gostaria de estudar, e eu daria os primeiros passos, né, para a pessoa começar os estudos, né? O que significa não apenas fornecer bibliografia, né? Inclusive há casos aqui de perguntas que eu não vou fornecer quase nenhuma bibliografia, mas eu vou convidar a pessoa a considerar o problema que ela quer estudar a partir de uma perspectiva que provavelmente ela não considerou ainda, né? E isso vai ajudá-la a, por si só, buscar a bibliografia e os caminhos que ela quiser trilhar nesse seu estudo. Então, o que eu notei quando eu recebi as perguntas? Eu recebi uma série de perguntas, eu percebi que muitas delas, a maioria delas, para falar a verdade, tem relação entre si, né? Tem relação umas com as outras. Então, quer dizer, eu percebo que o público em geral está muito perdido em relação à vida de estudos, né? O público em geral tem interesses difusos, né, que no mais das vezes coincidem, né, interesses que coincidem, mas não sabem por onde começar, não sabem por que enfoque abordar a questão, não sabem como buscar a bibliografia. Também padecem da dificuldade, né, da carência que nós temos de bons livros traduzidos para o português, para a maioria dos temas que são do interesse geral, né, do interesse geral de quem está buscando uma vida de estudos, né? Então a pessoa vai acabar se deparando com uma miséria, né, editorial, a gente pode dizer assim, de bons títulos. E a gente tem esse problema porque até recentemente as principais editoras brasileiras, elas tinham conselhos editoriais a gente pode dizer assim, aparelhados, né, por professores com uma visão ideológica de mundo, né, e uma visão, no mais das vezes, né, quase todas as vezes, esquerdista de mundo. O que não impediu, claro, que algumas dessas editoras publicassem bons livros aqui ou ali, né? Então a gente pensa, por exemplo, na editora Paz e Terra, né? Há uma série de bons livros publicados por ela, a gente vê ali e sempre ali ao lado da folha de rosto há o conselho editorial, e a gente percebe ali que eram professores bem militantes de esquerda. Mas a gente não pode dizer que eram homens ignorantes, né? Não eram homens ignorantes. Então alguma coisa boa entrava por ali. Mas sempre muito enviesada. E quando o mercado editorial ele abriu para livros com uma visão não esquerdista, podemos dizer assim, a gente teve um pequeno problema que as novas editoras elas ouvem apenas uma
2 ou 3 pessoas para indicar livros, né? Para serem traduzidos e publicados, né? Então, tirando essas 2 ou 3 pessoas que têm quase certeza que terão seus pedidos aceitos, é muito difícil alguma outra coisa passar por ali. E claro, né, por mais inteligentes que sejam as pessoas que indicam, ninguém pode abarcar o mundo, né? Inclusive isso não aprenderam com os esquerdistas, né? Porque quando você olha ali o conselho editorial da Paz e Terra, né, que publicava os livros esquerdistas, você vê que havia 7 ou 8 pessoas no conselho editorial, né? Isso de uma editora só, né? Sem falar nas outras, e que eram homens que a gente percebe que eram homens muito cultos, né? Então a coisa não era só lixo, né? Nós podemos dizer assim. Então nós estamos aí com esse problema dessa miséria aí, dessa carência de bons textos para começar o trabalho, mas eu vou dar aqui algumas soluções provisórias e algumas soluções que quem abraçá-las vai perceber que são definitivas e que serão libertadoras para a vida de estudo de vocês. Tá certo? Então, temos aí 7 pessoas me acompanhando. Eu imagino que não teremos muito mais mesmo. Eu tenho ciência, né, de que aquilo que eu falo, de que o conteúdo que eu tenho a oferecer, ele não é muito popularizável, né? Então, mas vamos trabalhar com quem realmente tem interesse em fazer alguma coisa séria. Então vejam só, eu vou ler aqui para vocês a lista de perguntas que eu recebi, né, na caixinha, e aí eu vou mostrar para vocês como eu vou articular essas dúvidas, né? Como eu vou articular essas dúvidas para mostrar que todos, de certo modo, eles buscam a mesma coisa, né? Então vejam, eu recebi perguntas sobre filosofia, mais de uma, história da filosofia, analogia em Santo Tomás, obra de Santo Tomás de Aquino, antropologia e psicologia, evolucionismo, recebi uma pergunta de uma amiga bióloga sobre evolucionismo, educação clássica, história geral e história do Brasil, lógica, né, que é um capítulo da filosofia, latim e gramática latina, francês, né, e o aprendizado do francês, estética, né, como disciplina filosófica, né, a gente podemos intuir que o perguntador tinha isso em mente, literatura, trivium e quadrivium, né, catecismo, filosofia de Platão e Aristóteles, o tema das virtudes em Platão, sexualidade e afetividade. Isso é interessante, eu acho que a gente pode até falar alguma coisa nova a respeito desse tópico. E uma pergunta que eu achei ela é bem insólita, né, nós podemos dizer assim, mas ela é muito... Considerando a pessoa que fez essa pergunta, dá para ver que é um problema vital para ela e que é muito interessante que ela consiga dar uma resposta que fuja dos lugares comuns, né? A pessoa me perguntou a respeito de criminalidade no Rio de Janeiro, né? Então vamos dizer alguma coisa sobre como podemos encarar isso como intelectuais e como pessoas de estudo, e não como simples repetidores de chavões, né, de lugares comuns que não levam a nada, não levam à compreensão das coisas como elas são e também não levam a soluções palpáveis, né? Em primeiro lugar, prezados, eu queria falar uma coisa que provavelmente vocês já sabem, mas que não custa insistir. E provavelmente também alguns ficarão chateados com o que eu vou dizer agora, mas vocês vão entender que o que eu estou dizendo é antes libertador do que um fardo novo para colocar nas costas de vocês.
Então, a primeira coisa que eu vou dizer aqui, como resposta a todas essas perguntas, é que vocês têm que ser capazes de procurar bons livros para cada um desses temas. E em português e em espanhol, né, que a gente pode dizer que quem lê em português lê em espanhol, temos aí um problema de carência de bons títulos, né, para resolver aqui todos esses problemas. Qual é o idioma que vocês devem dominar, pelo menos para a leitura, e no qual vocês vão encontrar material abundante sobre cada um desses temas? É o francês, certo? E, claro, alguns podem ficar chateados, pensar, não, ele está jogando mais uma coisa nas nossas costas, né? Eu já tenho um monte de curso para fazer, eu já comprei um monte de curso, eu já estou gastando uma fortuna, eu já estou com todos os meus horários preenchidos com os cursos que eu comprei na internet. Então, agora vem as boas notícias. Então, calma. Quais são as boas notícias? Primeiro, você pode aprender francês sozinho. Você não precisa comprar um curso de francês, você não precisa fazer aliança francesa, não precisa. Se quiser fazer um curso de francês, você pode. Se você tiver um interesse profundo na cultura francesa, quiser fazer uma imersão na cultura francesa, é recomendável. Você pode fazer um curso de francês, pode querer ir para a França, etc. Mas eu estou falando aqui de outra coisa, eu estou falando de você ter acesso a bons livros e você conseguir ler esses bons livros sem depender da boa vontade, muitas vezes ausente, né, de editoras brasileiras de traduzi-los e publicá-los em português, né? Então, e olha só, boa parte desses livros eles estão em domínio público, né? Então você baixa eles na internet gratuitamente e você começa a ler assim, na hora. Então, veja, você pode aprender francês sozinho. Como que você faz isso? Há aqui um material que está disponível na internet, um livro chamado O Francês pelo Método Natural, Le Français par la méthode nature, de um autor chamado Arthur Jensen. Jensen escreve com J, né? J-E-N de navio, S de sapo, E de escola, N de navio. Então, o Arthur Jensen, Le Français par la méthode nature, vocês baixam esse livro gratuitamente. Tem um site da Academia Vivarium Novum, né, que é uma escola de idiomas lá da Itália, que disponibiliza esse livro gratuitamente. Você joga no Google e você baixa o livro. Você baixa o livro, imprime, e é uma maravilha esse livro. Quando eu tomei conhecimento dele, eu lamentei, né, de não ter conhecido antes, né, porque eu gastei muito tempo e gastei recursos para adquirir domínio do francês. Mas esse livro dá para você estudar com ele sozinho, né? Você coloca uma meta de estudos de entre 15 minutos e meia hora por dia durante algum tempo, e você vai ver que em poucos meses você já vai estar lendo livros técnicos em francês. Poucos meses. Eu chutaria coisa de entre 2 e 3 meses de estudo regular, né? Um pouco por dia, de 15 minutos a meia hora por dia. Então, façam isso, por favor. É um pedido encarecido que eu faço a vocês. Baixem este livro, comecem a fazê-lo, e vejam bem, esse livro ele treina gramática, ele treina escrita, ele treina fala também. Por quê? Porque ele tem lá uma anotação fonética embaixo das palavras. E se você quiser desenvolver a conversação em francês, você pode ver vídeos no YouTube, né, para treinar a pronúncia. Mas aqui eu estou falando de leitura, né? O que é urgente para você que quer estudar é a leitura. Essas outras coisas, a conversação, a escrita, elas podem esperar. E há um material complementar que esse vocês podem comprar, né, que se chama Gramática Progressiva do Francês, La Grammaire Progressive du Français.
O autor se chama Maia Gregoire. Então, Maia, né, escreve M-A-I-A, e Gregoire escreve G-R-E-G-O-I-R-E. Então, Maia Gregoire. É mais de um volume. Vocês podem adquiri-lo na estante virtual por um preço bem módico. E vocês vão fazendo, né, vocês vão usando esse livro como complemento do francês pelo método natural, le français par la méthode nature. Vocês vão perceber que vai ser uma libertação isso para vocês. Vai ser uma libertação, assim, vocês não vão depender mais de muita gente. E uma coisa que eu noto que eu vejo que é preocupante é que a quase totalidade das pessoas que oferecem cursos aqui na internet, né, eu vejo que tem muita gente oferecendo cursos da internet, não tem domínio do francês. Eu percebo isso. E isso é um péssimo sinal. Isso aí é um sinal assim de acender a luz vermelha piscando com força e fazendo barulho, né? É o sinal do bombeiro, né? Porque eu estou dizendo para vocês, não há um intelectual na modernidade, né? Um intelectual de destaque que não tenha ou não tenha tido domínio do francês. Não há um, né? Se vocês conseguirem me citar um, eu tiro o chapéu aqui. Tem aqui um comentário do Arthur. A Ian Academy faz a leitura de todos os capítulos desse livro, do Arthur Jensen, no YouTube. Recomendo. Olha aí, pessoal. Então, para quem quiser treinar a pronúncia, tá aí no YouTube o material, né? Então, não tem porquê se recusar a fazê-lo. Vou dizer para vocês, o francês é uma língua fácil de aprender, é uma língua fácil. Então, quem vier me dizer, não, é muito difícil, ou você é muito inteligente, eu não sou, né? Eu já ouvi tanto disso, é muito triste ouvir isso, eu fico desanimado. Eu digo para vocês, não tem nada disso. É uma língua muito tranquila de se aprender. E, detalhe, né? Nós somos brasileiros, nós não somos chineses. O francês, assim, a maior parte, mais de 50% das palavras do francês são iguais às do português, porque são línguas primas, né? Línguas latinas. Então, assim, se eu estivesse falando com chineses, né? Você tem que aprender francês. Os chineses iam falar, vou ter alguma dificuldade. Mas para brasileiros, né, não há dificuldade que se justifique. Então, essa é a primeira lição de casa que eu passo para todos, né? Todos que fizeram perguntas e que não fizeram perguntas também estão aqui me assistindo. Caso você ainda não consiga ler materiais em francês, você vai baixar esse livro do Arthur Jensen, você vai começar a fazê-lo, você vai fazer um plano de estudos para estudar um pouquinho por dia, todos os dias, né, 15 minutos a meia hora, e em poucos meses, entre 2 e 3 meses, você vai estar lendo livros técnicos em francês. Eu garanto, isso eu garanto para vocês. Né? E eu não vou ganhar um tostão com isso. Né? Eu tô aqui dando essa dica de bandeja. Né? Isso é muito importante. Agora, outra pessoa também me perguntou a respeito do latim. O Ocidente, né, a cultura ocidental, tem duas línguas que a gente pode chamar de línguas de cultura. Né? São as línguas em que as coisas mais importantes foram escritas. Se a gente pode dizer assim, numa quantidade, né, pela quantidade e qualidade, o montante das coisas que foram escritas nessas duas línguas supera em muito os que foram escritas em todas as outras somadas. E essas duas línguas são justamente o latim e o francês. Aquilo que há de mais importante já escrito em latim foi traduzido ou para o inglês, ou para o francês, ou para o português. Então, rigorosamente falando, assim, se a pessoa assim, ela tiver um problema, um bloqueio para aprender idioma estrangeiro, se ela tiver assim, uma aversão, uma alergia contra o latim, né? Aí ela não precisa aprender latim para ela ter uma vida intelectual, né? Por quê? Porque ela vai encontrar boas traduções nesses outros idiomas das obras mais importantes escritas em latim.
Mas, claro, há uma série de vantagens em você aprender latim. Deixa eu ver aqui a Letícia. O Arthur Jensen, o livro dele no inglês é recomendável para pessoas em níveis mais avançados. Olha, Letícia, o do inglês é muito bom também. Eu já utilizei, né, dando aulas particulares, e eu acho que ele é recomendável para os dois grupos. Se você for iniciante, você começa do começo. Se você for avançado, o que você faz? Você pega o livro lá mais ou menos pelo meio e você vai lendo, você vai folhando, vai fazendo uma leitura inspecional, né, a gente chama assim, e você começa a fazê-lo de maneira mais detida, de maneira mais cuidadosa, quando você perceber que o tema tratado for novo e que o vocabulário apresentado no capítulo te for desconhecido, né? Então você faz uma espécie de teste consigo mesma, né? Você vê, da onde que eu tenho que começar, né? Dado o meu nível de inglês atual, da onde que eu tenho que começar? Isso facilmente você vai perceber. E para iniciantes ele é fortemente recomendável, né? Para iniciantes é um ótimo começo. Inclusive porque os materiais de inglês que a gente tem hoje disponíveis no mercado brasileiro, eles custam super caro e eles são péssimos, né? É uma coisa assim, é uma tristeza de você ver, né? Quando eu fiz escola de inglês, eles já eram ruins, né? A cada semestre você tinha que comprar um livro novo, né? Cheio das figuras, cheio daquelas firulas todas, né? E o livro era ruim, né? Era uma coisa que você percebia que era porcaria. E só piorou, né? Do tempo em que eu fiz escola de inglês até hoje, a ladeira abaixo, né? Tudo foi ladeira abaixo. Então, a pessoa que quiser aprender latim sozinha, ela também pode fazê-lo. Eu recomendo para quem... foi uma pergunta que me fizeram aqui na caixinha. Eu recomendo que a pessoa faça aquela série do Paulo Ronay, né, o Gradus Primus, o Gradus Secundus, depois o Gradus Tertius e o Gradus Quartus, né, que são livrinhos muito bons. E eu sugiro que ela pegue como material complementar, né, de estudo aquela gramática latina, ou a do Napoleão Mendes de Almeida, ou a do Padre João Ravisa, que foi reeditada pelo Centro Dom Bosco, né? Então, esses dois materiais, nessas duas gramáticas latinas, elas são complementares ao livro do Paulo Ronay. Por que a pessoa ela pode aprender latim sozinha? Porque o mais importante que ela deve ser capaz de fazer quando ela lê em latim é ler o latim escolástico, que é o latim do Santo Tomás de Aquino e dos autores escolásticos, que escreveram em latim até o século XX, né? E qual é a boa notícia? A boa notícia é que a sintaxe desses autores é muito simples e o vocabulário deles é muito limitado. Então, se você estuda sozinho e você domina esse vocabulário, você adquire esse vocabulário técnico da escolástica, você consegue ler qualquer coisa. E aí, obviamente, você não precisa falar latim e você não precisa ler aquelas coisas que são mais difíceis, né? Você não precisa ler os poetas e você não precisa ler Cícero ou Tácito, né? Que são autores difíceis. Claro, é recomendável que você seja capaz de fazer isso, mas vai levar mais tempo. Eu chutaria aqui que para a pessoa ler o latim escolástico com tranquilidade e versatilidade, ela conseguirá fazê-lo em poucos meses, né? Poucos meses de estudo. Claro, se ela for persistente, estudar um pouquinho por dia, né? E um pouquinho eu dou aqui a mesma coisa que para o francês, né? Entre 15 minutos e meia hora por dia, não falhando nenhum dia, né? Então, se a pessoa fizer isso, em poucos meses ela já vai estar dominando o latim escolástico. Agora, se a pessoa quiser ser tradutora, né? Eu recebi outra pergunta na caixinha interessante, né? Como aprimorar a minha tradução do latim? E a pessoa que perguntou isso, que está aqui na nossa live, eu sei que é uma pessoa que está interessada no latim escolástico, né? E então a sugestão é essa que eu dei, e eu acrescento uma outra.
a tradução, ela é o que a gente chama de arte servil, né? Então, quando você está traduzindo um texto, você está servindo a duas pessoas. Primeiro, você está servindo ao autor. Você tem um dever de lealdade para com o autor, né? Por quê? Porque o texto é do autor, não é seu. Então você tem que transmitir o que o autor disse com o máximo de fidelidade possível. E segundo, você tem um dever de lealdade para com o público, né? Você tem o dever de transmitir aquilo que o autor disse de maneira que seja inteligível ao público, o mais inteligível possível seja ao público, né? Então você tem que ter essas duas coisas, você tem que trabalhar com essas duas coisas muito em mente. Você não pode querer refazer o texto do autor, né, para ficar mais bonito ou do jeito que você gosta, né? Eu tive um professor de grego que ele fazia tradução de textos do grego e ele fazia um negócio chamado recriação, né? Então as traduções dele não são propriamente traduções, né? Ele está reescrevendo o texto, né, do jeito que ele acha que deve ser reescrito. Eu não vou negar todo o valor a isso, né, mas para quem está preocupado em ser um bom tradutor, a pessoa não deve fazer isso, né? Pode deixar, Pedro, vou deixar salvo sim. Então a pessoa não deve fazer isso. O que a pessoa deve fazer? Então, ela deve imitar os bons tradutores. Ela deve se inspirar nos bons tradutores. É isso aí, Paulão. É o remake, né? A pessoa vai lá e refaz a coisa. Então o que você tem que fazer? Você tem que imitar o bom tradutor. E quem que é o bom tradutor de latim escolástico para o português? Quem que é o melhor tradutor? O professor Carlos Noguet, né? Ele é o melhor tradutor de latim escolástico para o português. Por quê? Porque ele conhece muito bem a língua de partida, que é o latim escolástico, e ele conhece muito bem a língua de chegada, que é o português. Então o que eu sugiro para o tradutor do latim escolástico? Pegue os textos bilíngues, né, as edições bilíngues com tradução do professor Carlos Noguet e leia o original e a tradução ao mesmo tempo. Por quê? Porque aí você vai simplesmente, na cara dura, você vai imitá-lo. Na hora que você for traduzir um texto, você vai adotar as soluções que ele adotou para a terminologia técnica do latim escolástico, né? Por quê? Porque assim a gente cria uma massa crítica, né, no sentido positivo, de boas traduções em português, né? Então, você se tornar um bom tradutor é você imitar o bom tradutor. Na cara dura, você vai lá e imita, né, as soluções que ele deu, as construções frasais que ele faz, né, que são muito apropriadas para verter para o português o ritmo do texto do Santo Tomás ou dos outros autores escolásticos, né? Eu acho que o Carlos Noguet, o professor Carlos Noguet, ele conseguiu adquirir esse hábito, né, de verter para o português a construção exata desse tipo de texto. Então quem quiser ir bem nessa atividade tem que imitá-lo, tem que ir lá atrás dele, né? E há duas obras que ele traduziu e nós temos edição bilíngue, né? O Compêndio de Teologia do Santo Tomás de Aquino, publicado pela editora Concreta, e o Questões Disputadas sobre as Criaturas Espirituais, publicadas pela Realizações. Os dois, se não me engano, ainda estão disponíveis para venda nas livrarias. Você não precisa ir atrás deles em sebo. Então você pode comprar esses livros e você faz o quê? Você compara a tradução com o texto original. E você vai... e depois o que você faz? Você vai traduzir um texto seu e você imita aquilo que o Carlos Noguet fez, né? Que vai ficar bom, né? Então essas são as sugestões que eu dou a respeito do ensino e do aprendizado de idiomas, né? E claro, há uma outra pergunta que foi feita aqui, que ela vai nessa mesma linha, né? A pessoa perguntou a respeito de gramática normativa do português, né? E eu vou falar com toda sinceridade. Quando eu estudei no colégio, eu não aprendi nada de gramática do português, porque era tudo uma decoreba tremenda, né?
e era uma decoreba com exemplos padronizados, então quando o texto ele fugia do exemplo padronizado, a gente não conseguia aplicar a regra. Então era um desastre, né? A didática, né? O ensino da gramática normativa do português, ele é muito mal feito. Eu só fui compreender melhor a gramática do português quando eu estudei latim, né? Por quê? Porque o latim ele é uma língua sintética, é uma língua na qual as palavras elas se alteram na parte final conforme a função sintática que elas exercem dentro da oração. Então, para compreender um texto latino, você tem que automaticamente, forçosamente, fazer análise sintática. Então eu aprendi análise sintática, eu aprendi aquela nomenclatura gramatical, né, que eu não consegui aprender no colégio, estudando latim, foi muito mais fácil. E aí, o que eu faço hoje em dia? Quando eu tenho dúvidas, eu consulto uma boa gramática, né? Quando eu tenho dúvidas a respeito de gramática de português, né? Eu consulto uma boa gramática, ou a do Celso Cunha, ou a própria Suma Gramatical do professor Carlos Noguet, né? Então, essa é uma saída bem interessante. Se você aprende latim, você mata dois coelhos com uma cajadada só, né? Você adquire o domínio da língua e o acesso a textos importantíssimos. E o outro ponto é que você aprende análise sintática que vale para o português, vale para o francês, vale para o alemão, né? Eu tive um professor na faculdade que, quando ele soube que eu era tradutor do latim, né, que eu fazia traduções do latim, ele me disse, olha, eu tinha estudado um pouco de latim antes de ir para a Alemanha, e eu vou te dizer uma coisa, o latim me salvou, porque como eu sabia a estrutura dos casos latinos, foi muito fácil para mim aprender o alemão. Né? Eu adquiri o domínio do alemão assim muito rápido. Então, essas são as sugestões que eu dou para o pessoal que me pergunta a respeito de estudo dos idiomas, estudo da gramática e gramática normativa do português. Com isso, nós podemos passar para um outro tema que também é conexo, né? Aqui o Paulão falando, né? O alemão e o latim têm essa mesma estrutura, com certeza, né? O Paulão morou na Alemanha, ele sabe, ele fez essa experiência, né? Então, outra pessoa me pergunta a respeito de educação clássica de trivium e quadrivium, e aqui a gente precisa falar uma coisa importante. Tem muitas pessoas, há muitas pessoas na internet que ficam louvando os benefícios do trivium e do quadrivium, etc. O trabalho dessas pessoas é desigual, né? Você tem pessoas que são sérias, né? Realmente que tem um trabalho que você vê que é consistente, né? Investem suas vidas, investem recursos nisso, estão realmente se esforçando para oferecer uma coisa boa para o público, e há pessoas que nem tanto, né? Que a gente percebe que não tem essa consistência. Mas, mesmo em relação ao trabalho das pessoas que são bem intencionadas e que oferecem coisas boas, é preciso a gente fazer um pequeno reparo aqui, quando a gente está falando em trivium, em educação clássica, etc. Né? A gente sabe que o primeiro degrau do trivium é a gramática, né? E a gente tem um problema aí, que o pessoal que trabalha com essa ideia de trivium não faz uma diferenciação clara entre o ensino da gramática baseado em textos literários e em textos não literários. Qual é a preferência que o pessoal dá ao fazer o estudo da gramática? Eles dão preferência a trabalhar com textos literários. E isto é um problema. Isto é um problema por quê? Porque as regras gramaticais e a fixação da estrutura da língua, ela não se dá por meio dos autores literários, ela se dá por meio dos autores não literários.
Ela se dá por meio dos autores, por exemplo, de filosofia, por exemplo, dos autores de livros técnicos, por exemplo, dos autores que buscam a precisão naquilo que eles estão dizendo e não a metáfora, né? Então, se você confunde o ensino da gramática com o ensino da literatura, você vai ter um problema depois, quando você for querer passar para os níveis mais complexos de conhecimento. Quando você for, por exemplo, querer passar da gramática para a lógica. Por quê? Porque a lógica, ela vai ter que fazer o quê? A lógica vai ter que, em primeiro lugar, ela vai ter que limpar as metáforas, né? Ela vai ter que fazer um expurgo ali das metáforas e ela vai ter que apresentar uma teoria da analogia que coloca a metáfora lá no último lugar, né? É o que o Carlos Noguet, né, naquele texto que chama As Artes Liberais, a sua necessária revisão, chama de beletrismo, né? Que foi efetivamente o que aconteceu na passagem da Idade Média para o Renascimento, né? Quando você teve a passagem da Idade Média para o Renascimento, o que aconteceu? Você teve uma valorização excessiva do discurso poético, né? E qual que foi a contrapartida disso do ponto de vista das ciências? Foi uma decadência da filosofia e das ciências, né? O ensino da filosofia e das ciências degenerou assim absurdamente no final da Idade Média e no começo do Renascimento, né? Para quem leu os estudos do Alexandre Koyré, né, sobre a ciência no Renascimento, né, recomendo muito. Tudo que esse homem escreveu, a gente pode e deve ler com um pé atrás, né? Porque a gente sabe que ele era gnóstico, né? O Alexandre Koyré era um sujeito bem... ele mexia ali com umas macumbas meio brabas, né? Mas os estudos dele sobre ciência no Renascimento são muito interessantes, né? E ele conta, né, em vários desses estudos que a magia, a superstição, né, a astrologia, as ciências ocultas, elas assim se tornaram uma verdadeira praga no Renascimento, né? E que os livros mais divulgados, mais impressos e mais vendidos no Renascimento eram livros de magia, né? Eram livros de magia e de bruxaria, e não eram livros científicos, né? A gente pode associar esse caldo cultural, nós podemos associá-lo com uma valorização excessiva do discurso literário. Por quê? Porque na época de Santo Tomás de Aquino, que é o século XIII, você vai ter um predomínio do discurso filosófico. Predomínio em que sentido? Em que o discurso filosófico ele se apresenta como ordenador da sociedade. Né? Ele se apresenta como ordenador da sociedade e ele se apresenta como o ponto de fuga, né, de toda a formação humana. Prezado, só um instante aqui, porque aqui nós não temos... como é que a gente pode dizer? Nós não temos auxiliares de gravação e o cachorro resolveu comer uma esponja, né? Então vamos aqui recolher a esponja para o cachorro não ter problemas, digestivos, né? Que seria uma coisa muito desagradável, né? No meio da nossa gravação. Então aqui recolhi a esponja, os restos da esponja e esperamos que o cachorro se comporte ao longo do restante da gravação, certo? Então, voltando aqui, qual então é a diferença entre o programa de estudos no começo do Renascimento e no século de Santo Tomás de Aquino? É que no século de Santo Tomás de Aquino o discurso filosófico ele se apresentava como ordenador, como a meta final de toda a formação. E no Renascimento, qual é o discurso que assume essa posição? É o discurso poético, é o discurso literário. Então você cai no beletrismo,
E o beletrismo, a gente pode dizer que ele tem como primo, né, essa explosão de superstições, né, que acontecem no Renascimento, tão bem ilustradas pelo Alexandre Koyré, nos seus estudos sobre a cultura e a ciência do Renascimento. Então, quem privilegia o estudo da literatura no lugar da gramática vai ter problemas na hora de passar para as ciências mais hardcore, a gente pode dizer assim, para ciências rigorosas. Então, para você passar da literatura para a lógica, uma pessoa que ficou muito tempo só estudando literatura, ela vai ter sérias dificuldades na lógica, que separa e classifica os conceitos, né, que pelo menos deve fazer isso, de maneira muito rigorosa. Então, isso é uma observação que eu deveria fazer a respeito da pessoa, endereçada à pessoa que me perguntou a respeito dos estudos clássicos do trivium e do quadrivium. Pois é, Fernanda, né? Vida real aqui, né? Você tem o cachorro fazendo o cachorro apresentando um comportamento inaudito, né? Porque o meu cachorro ele é muito tranquilo, mas eu não sei, essa esponja aí ficou ao alcance, então tivemos aí um pequeno problema. E chegamos, né? Chegamos agora justamente à lógica, né? A pessoa houve uma pergunta aqui a respeito da lógica. E eu estava falando com vocês, né, que fica difícil para quem foca muito no estudo da literatura passar para a lógica. Por quê? Porque a lógica ela é a ciência que deve organizar a gramática. A lógica ela é superior à gramática. E a gramática ela é uma ciência que se subordina à lógica. Então, o que é um bom gramático? Um bom gramático, ele não é um beletrista. Um bom gramático, ele é um bom lógico. Por quê? Porque ele consegue organizar as categorias gramaticais de acordo com as leis da lógica, que ele tem imbuídas na sua inteligência. Então, se você faz um estudo da gramática, baseada nas regras da lógica, esses estudos guiados por um bom lógico, na hora de você passar para a lógica, que é o andar superior, o salto não vai ser uma ruptura completa, né? Não vai ser uma ruptura completa. Você vai fazer a transição de maneira tranquila. Antes que alguém me pergunte, mas você está dizendo que o discurso literário não é importante? Mas veja o brasileiro ele tem um imaginário mal formado, o brasileiro ele cresceu no meio da feiura, ele cresceu ouvindo funk, ele cresceu no meio de prédios feios, ele não vê obra de arte, ele não ouve boa música, etc. Tudo isso é verdade. Agora, nós precisamos colocar as coisas no seu devido lugar. O que é tudo isso? O que é você apreciar boa música? O que é você ver boas obras de arte? O que é você ler boa literatura? Isto é o que a gente pode chamar de divertimento honesto. Para que a nossa inteligência ela funcione, o que a gente precisa? A gente precisa ter momentos de descontração, momentos de descanso. E momentos em que a inteligência ela deixa o estado de tensão que ela deve empregar no momento do trabalho intelectual e ela se recreie em coisas que vão produzir uma sensação de prazer. Agora, o prazer humano, vejam só que interessante, prezados, o prazer humano ele não pode ser um prazer bestial. O que é um prazer bestial? É um prazer típico dos animais, né? Com certeza, Paulão, temos um grande gap cultural em relação aos países europeus. Então veja, eu vou dar aqui um exemplo para vocês do que acabou de acontecer aqui do meu lado.
Eu não vou nas minhas horas vagas pegar uma esponja de banho e começar a comer, né? Eu acho que isso não ia fazer muito bem para mim. Seria um divertimento que eu poderia chamar, né, se uma pessoa fizer isso, é um divertimento bestial, né? É um divertimento que vai fazer mal para ela e que não vai ajudar em nada. Para um divertimento ser bom para o ser humano, o que ele deve fazer? Ele deve combinar, ele deve alimentar ao mesmo tempo o corpo e a alma. Ele deve trabalhar ao mesmo tempo com o corpo e com a alma. Ele deve provocar algum prazer corporal, mas ele deve também provocar um prazer espiritual. E é isso que acontece quando nós tomamos contato com boas obras de arte, né? Quando nós ouvimos boa música, quando nós vemos um belo quadro, quando nós vemos um prédio bem construído, né? Uma obra de arquitetura bem feita, na qual as partes elas concorrem para um todo harmonioso. Quando nós vemos tudo isso, nós experimentamos um prazer que é ao mesmo tempo corporal e ao mesmo tempo corporal e espiritual. Por quê? Porque a nossa inteligência percebe a ordem naquela obra. E a nossa imaginação e os nossos sentidos, eles de algum modo veem sensivelmente esta ordem que acaba impressa na nossa inteligência. Então você tem ali na fruição da obra de arte, né, quando você tem contato com a obra de arte, você tem um jogo entre sensação e inteligência, né? E é uma coisa que faz bem para a nossa sensação e faz bem para a nossa inteligência. Alimenta as duas partes do composto humano, o corpo e a alma, né? Por isso que a gente chama de a gente deve dizer que a obra de arte, a fruição da obra de arte, ela deve ser colocada como divertimento honesto. E assim, aliás, que diz o próprio Sertiange, né, naquele famoso livro A Vida Intelectual, né, que é tão mal lido hoje em dia, né? Ele é muito lido e muito mal lido, diga-se de passagem, né? As pessoas fazem uma coisa assim bem mal feita com a leitura daquele livro, né? Se tornou quase que um livro de autoajuda, né? A gente fica muito chateado vendo isso. E aí eu consigo responder, né, com isso que eu falei, eu consigo responder a pergunta da pessoa que me indagou a respeito de estética, né? Então, o que é estética? A estética, ela é a ciência filosófica da arte do belo. Ela vai trabalhar com a noção de beleza, como ela pode ser realizada na matéria, né? E para nós compreendermos isso, nós precisamos ter em mente teorias que efetivamente expliquem isso que eu estou falando. E aí eu vou até sugerir um livro para quem tiver interesse em aprofundar sobre esse assunto. Como eu estou dizendo aqui, a filosofia medieval, ela primou pela clareza, né? Os medievais, eles buscavam, ao fazer filosofia, serem claros antes de tudo, o contrário do que fazem os filósofos modernos, né? Então há um livro do Umberto Eco, né? Eu não recomendo tudo do Umberto Eco. Aqui eu faço essa pequena ressalva. Não recomendo tudo do Umberto Eco, mas esse livro aqui é interessante. Se chama Arte e Beleza na Estética Medieval. Então vejam só a edição em português. Essa minha edição é português de Portugal, editorial Presença, mas há uma edição brasileira também. Então, quem quiser se aprofundar nisso que eu estou falando a respeito da estética, né, como essa junção entre a alma e o corpo, né, na apreciação da beleza, pode ler o livro do Umberto Eco, que vai alimentar essas ideias, que são muito interessantes. Pois bem, aí nós podemos passar para um tema mais... nós podemos passar justamente para o tema da lógica, que me foi perguntado. Então deixemos a obra de arte, deixemos a leitura de boa poesia, deixemos a audição de boa música para o momento do divertimento honesto, né? Divertimento honesto. Você vai preferir fazer isso a pagar
R$ 500 para ir numa micareta, né? Senão a sua vida intelectual ela ficará bastante comprometida, né? Então, deixando as coisas no seu lugar correto, né? A obra de arte no momento da recreação honesta, vamos falar propriamente da vida de estudos, né? Você relaxou a sua alma alimentando-a com coisas boas e aí você vai voltar para o trabalho pesado, para o trabalho intelectual. Então você precisa ordenar suas ideias, né? E como se ordenam as ideias para buscar a verdade? É justamente por meio da lógica, né? A lógica ela é um hábito intelectual que você adquire para relacionar as ideias e a partir daquilo que é evidente, você chegar naquilo que não é evidente. O Paulão, né? Ainda existe micareta? Tô ficando velho, Fabião. Eu acho que hoje em dia, Paulão, o nome da coisa é rave, né? Mudou de nome. Então, quer dizer, o desastre continua, né? Mas o buraco é mais embaixo. Então, voltando aqui, a nossa... nem queira saber o que é micareta. Esqueça, né? Isso não é importante. Voltando aqui... existem 3 tipos de conhecimento que o ser humano pode alcançar. Um deles é o daquilo que é evidente. Daquilo que é evidente não há demonstração. O que é evidente é aquilo que eu vejo como verdadeiro. Então, por exemplo, o que é evidente? Que o todo é maior do que a parte. A partir do momento que eu sei o que é o todo e eu sei o que é uma parte, eu sei imediatamente, com evidência, que o todo é maior do que a parte. Isto é evidente, eu não preciso provar. Existem coisas no universo, né, como diz ali, né, um personagem do Hamlet, né, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a vossa vã filosofia, né? O Hamlet com Horácio, se não me engano. Há coisas no universo que são mistérios. Dos mistérios nós podemos ter conhecimento por revelação. Então, Deus, por exemplo, ele revelou uma série de mistérios, né, para o homem. Coisas que o homem não poderia ter descoberto com o simples uso da sua inteligência. E há outras coisas que não são evidentes e que não são mistérios, que estão ali no meio. Destas coisas que não são evidentes e que não são mistérios, nós temos um conhecimento como por prova e por demonstração. O que faz a lógica? A lógica ela nos ensina as regras para nós fazermos essas provas e essas demonstrações e chegarmos no conhecimento daquilo que não é evidente. Mas, claro, o ponto de partida do nosso conhecimento ele tem que ser qual? Ele tem que ser o evidente, né? Então a lógica ela não vai te ensinar a ver o evidente. Você precisa vê-lo por si só. O que não é difícil. Por quê? Porque assim que o evidente te é apresentado, você adere a ele, né? Eu não posso demonstrar que eu estou aqui, né? Eu não posso demonstrar que eu tenho um corpo e que eu tenho uma determinada massa corporal, bastante acima do que seria recomendável para a minha altura, né? Mas isso é outro problema. Eu não posso provar nada disso. Isso é evidente. Eu não posso provar que Deus é um Deus e 3 pessoas, o mistério da Santíssima Trindade. Eu não posso provar isso. Por quê? Porque é um mistério. Está acima da está acima da capacidade da nossa inteligência. Mas, por exemplo, que o ser humano ele é um composto de corpo e alma, isso eu posso provar. Por quê? Eu posso partir daquilo que é evidente e fazer raciocínios bem ordenados que me conduzam a essa verdade. O homem é um composto de corpo e alma. Isto não é evidente. Mas isto é algo que pode ser provado. E como eu vou provar isso? Eu vou provar isso partindo do que é evidente e fazendo raciocínios que são logicamente corretos e que, sendo logicamente corretos, eles vão me conduzir a essa verdade. E aí a pessoa que me ouvir, né, a pessoa que acompanhar o raciocínio que eu venho a fazer,
ela vai se convencer disso. Por quê? Porque ela vai seguir o caminho do evidente até o não evidente. Então o que a lógica faz, prezados? A lógica ela nos ensina a trilhar esse caminho do evidente até o não evidente. Do verdadeiro evidente até o verdadeiro que não é evidente. Ela nos ensina a fazer provas. E essas provas elas se fazem como? Na lógica, elas se fazem por meio de raciocínios, né? O que é o raciocínio na lógica? O raciocínio é justamente a passagem de um conhecimento que é evidente, a passagem legítima de um conhecimento que é evidente para um conhecimento que não é evidente. Então, prezados, como nós podemos adquirir esse hábito da lógica que nos ensina a fazer essa passagem de maneira legítima? Eu sempre recomendo, né, o livro do Jacques Maritain, que se chama A Ordem dos Conceitos, Lógica Menor, traduzido em português pela editora Agir. Essa edição brasileira ela tem um problema. A tradução está muito ruim e, inclusive, há alguns trechos que você percebe que o tradutor simplesmente comeu parte do texto, né? O tradutor ou a tradutora, eu não me lembro, devia estar com muita fome, né? Comeu algumas linhas do texto, né? Então você percebe que você vê ali frases que passando de uma linha para outra, a frase não termina, né? Então é uma coisa extremamente desesperadora, né? O tradutor ou a tradutora comeu uma parte do texto e o revisor ou a revisora não deixou a coisa passar batido, né? Deixou a coisa passar batido e foi embora. Então, veja, eu recomendo que vocês, quando forem ler esse livro, leiam o original francês, né? Depois de fazerem aí o esforço de algum tempo do estudo do francês, 2 ou 3 meses, né? Fazendo o que eu disse, e vocês conseguem ler esse livro em francês. Muito melhor. Editora Pierre Tech, né? É a editora francesa que o publicou. E aí a pergunta da pessoa aqui, do Sonnetman, como começar a estudar lógica? Aí eu digo para começar por esse livro, né? A Ordem dos Conceitos, Lógica Menor, do Jacques Maritain. Que esse livro, na verdade, é um resumo da primeira parte do curso filosófico tomista do João de Santo Tomás, né? Que é o grande comentador da obra, né, de Santo Tomás de Aquino. Escreveu o famoso curso filosófico tomista e o curso teológico, né? São obras assim fantásticas, escritas num latim muito simples, né? Elas são obras extremamente densas, mas escritas num latim muito simples, né? Extremamente acessível para quem fez poucos meses de estudo do latim, né? A pessoa já consegue ler essas obras. E o Maritain, o que ele fez nesse livro? Ele resumiu ali a primeira parte que fala a respeito da lógica formal, que é justamente aquela que trata dos raciocínios, né? Os termos, os juízos e os raciocínios, né? E como você constrói um raciocínio legítimo, né, correto, para partir de uma verdade e deduzir outra verdade. E no final do livro há um capítulo sobre o raciocínio indutivo, que é um capítulo muito interessante, né? Ele mostra como nós podemos, a partir da observação de casos singulares, né, nós elevarmos a nossa inteligência até os universais, né? O Maritain nos explica isso muito bem, mas eu acrescento aqui uma coisa ao que ele disse naquele livro, para vocês anotarem aí e gravarem. Quando nós induzimos uma coisa, né, quando nós chegamos a uma conclusão por indução, a nossa inteligência faz isso a partir de um exemplo só. Por que nós corremos atrás de vários exemplos, né, para corroborar a nossa indução? É porque a nossa inteligência é fraca. Mas o processo indutivo, que é pular do singular para o universal, é um processo que se dá a partir do exame de um exemplar só. Por quê? Porque você compreende a forma substancial daquela coisa. E se você compreende a forma substancial daquela coisa, você se torna capaz de perceber que aquela forma substancial ela vai valer para todas as coisas parecidas.
né? Então a indução é um processo que se dá do individual para o universal, né? Mas a nossa inteligência ela é fraca, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir correr atrás de exemplos. Então vamos pegar, por exemplo, para você dizer que o homem é um animal social. Isso aí é um juízo universal, né? Ele vale para todos os homens. Como que a gente percebe isso? Observando um homem só. Um homem só, a gente percebe que na essência dele está a sociabilidade, né? Observando a nós mesmos. Agora, como a nossa inteligência é fraca, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para o exemplo dos séculos, né? A gente tem que ver que esse padrão ele se repete, até que a nossa inteligência, que é lerdinha, né, ela chega lá, ela percebe, não, de fato, todos os homens são sociáveis, né? Tanto é que aqui vai até uma indicação de obra literária, né? O sujeito que ele é antissocial, ele é uma aberração, né? E há um livro do grande comediógrafo francês Molière chamado o Misantropo, né? O que é um misantropo? É um sujeito antissocial, né? E é muito divertido essa peça de teatro do Molière, né? O misantropo é uma figura bem curiosa, né? Eu acho que pessoal aí que gosta de literatura, né, como eu, pode lê-lo como um divertimento, podemos chamar assim, um divertimento sadio, né? Então vocês entenderam o que é a lógica? Entenderam qual que é o ponto de partida da lógica? Mas para que a gente tem que estudar lógica? Para que a gente adquire o conhecimento da lógica? A gente adquire esse conhecimento justamente porque nós estamos interessados em atingir verdades que são cientificamente comprovadas, né? Nós estamos interessados em alcançar a ciência. A lógica ela é um instrumento que serve para alcançar a ciência. Por quê? Porque conhecimento evidente, nós temos poucos conhecimentos evidentes. A grande massa do conhecimento humano, ela se alcança como? Se alcança por meio de demonstrações. Demonstrações que são feitas de acordo com a regra da lógica. Mas você não pode ficar só no estudo da lógica. Você não pode. Por quê? Porque a lógica é um meio, ela não é um fim em si mesmo. Você quer o quê? Você quer fazer raciocínios corretos para conhecer novas verdades. Verdades que não são evidentes. Então você vai estudar lógica. Mas, uma vez que você tenha algum domínio das regras da lógica, aí você é capaz de passar para o estudo das ciências, né? E aí eu vou fazer uma afirmação que pode parecer polêmica, mas que, se a gente pensar um pouco, vocês vão perceber que é uma afirmação bastante razoável. Toda ciência, no fundo, toda ciência filosófica, né? Não há uma divisão, né? Não há uma distinção radical entre a filosofia e as ciências. Não há essa divisão. Toda ciência é filosófica. Por quê? Porque as perguntas que a ciência e a filosofia fazem sobre o mundo são as mesmas. Qual que seria uma diferença que a gente poderia assinalar entre a filosofia e as ciências experimentais, vamos dizer assim? É que a filosofia ela não trabalha com laboratório, né? Não trabalha com experimentos em laboratório. Mas para que servem os experimentos em laboratório? Eles servem justamente para observar coisas que são evidentes e para colocar essas observações de coisas que são evidentes dentro de raciocínios e descobrir verdades que antes não eram conhecidas, né? Então, qual que é o trabalho que o cientista faz em laboratório? É o trabalho de fornecer dados para o filósofo raciocinar, né? Aliás, o que deveria acontecer? O cientista que trabalha no laboratório, ele mesmo deveria ser imbuído de espírito filosófico, né? Aliás, seria o único jeito de a gente ter uma prática científica saudável, né? Saudável, eu estou dizendo aqui do ponto de vista social, né? De a gente ter uma ciência realmente produzindo coisas que são efetivamente úteis para a sociedade humana. O cientista que está lá no laboratório, ele não pode ser simplesmente um trabalhador do laboratório, né? Aquele livro famoso do Thomas Kuhn, né, A Estrutura das Revoluções Científicas, diz que o cientista hoje em dia ele se transformou
ele se transformou num trabalhador do laboratório, né? E isso, se a gente parar para pensar, é uma coisa muito grave, muito triste. Por que muito grave? Porque boa parte dos cientistas que estão no laboratório, eles não sabem o que estão fazendo, né? E as coisas não precisavam ser assim, né? Não precisavam ser assim. Se ele tivesse uma formação filosófica, né, e conseguisse inserir aquelas coisas que ele está descobrindo dentro de um sistema maior de verdades, né, ele ia ter outro posicionamento face à realidade, né, o cientista. Ele ia ter outro posicionamento face à realidade e ele ia, inclusive, poder agir melhor do ponto de vista social, né? Ele ia, né, muitas vezes, né, ele ia dizer, tais e tais experimentos eu não vou fazer, né? Ou tais e tais experimentos são necessários, devem ser feitos, eu vou lutar para que sejam feitos, porque eu sei que devem, né? Porque a repercussão social deles vai ser muito boa, né? Então, os cientistas eles teriam essa capacidade de se posicionar melhor se eles tivessem uma formação filosófica. Claro, como eu estou dizendo aqui, filosofia e ciências não são coisas distintas, não são coisas diferentes. Por quê? Porque elas visam o mesmo objeto. E qual é esse objeto? É o conhecimento da verdade, é o conhecimento das coisas como elas são. Eu vou tentar deixar a live gravada aqui no meu perfil. Eu vou pedir para gravar aqui no IGTV. Qual é a meta da filosofia? A meta da filosofia é o aperfeiçoamento do espírito humano. E como se faz o aperfeiçoamento do espírito humano? Se dá pela impressão da ordem do universo dentro da nossa inteligência. Se a ordem do universo ela é reproduzida na nossa inteligência, nós nos tornamos o quê? Nós nos tornamos sábios. Essa é a meta da filosofia e essa é a meta da ciência. Mesmo aquele cientista bem trabalhador de laboratório, ele está buscando isso. Ele está buscando isso e é isso que dá o sentido para o trabalho dele, isso que faz ele aguentar, inclusive, as maiores adversidades e continuar firme ali no trabalho dele. Por quê? Porque ele está buscando isso, mesmo que não saiba. Agora, se ele souber que está buscando isso, toda coisa muda de figura, né? Toda a configuração muda, né? E eu realmente gostaria de ver uma situação em que nós tivéssemos mais cientistas imbuídos de espírito filosófico, né? E o que o verdadeiro filósofo ele consegue fazer? Ele consegue alcançar, até onde é possível para o ser humano, o reflexo da ordem do universo sendo impresso na sua inteligência. E se essa ordem do universo ela é impressa na nossa inteligência, nós nos tornamos sábios e a nossa inteligência ela se torna aperfeiçoada. Qual é a perfeição da nossa inteligência? É refletir a ordem das coisas. Essa é a perfeição. É isso que busca o filósofo, é isso que busca o cientista, né? E qual é a pessoa que não busca isso? É a pessoa que se deixa levar pela bestialidade, né? Então hoje em dia nós vemos muita gente se perdendo em diversões bestiais, né? Como eu falei aqui do cachorro mastigando a esponja, né? Uma coisa que coisas que do ponto de vista humano tem um efeito pior do que você mastigar uma esponja suja, né? É o único jeito da pessoa ela se desviar deste caminho, né? Deste caminho de aperfeiçoamento. Agora, para você aperfeiçoar o seu espírito, o que você precisa ter? Você precisa ter as suas paixões bem ordenadas. Que a gente sabe que nós, seres humanos, temos um negócio chamado pecado original, né? Uma marca ruim na nossa alma, que é a marca do pecado original. E o que ela faz? Ela faz com que as nossas paixões elas fiquem desregradas. Aí, portanto, nós precisamos fazer o que com essas paixões? Nós precisamos retificá-las. E para retificar essas paixões, quem que vem nos ajudar? Vem uma parte da filosofia que é a chamada filosofia prática. É a ética. O que faz a ética? A ética ela nos ajuda, né? Ela nos ajuda dando os princípios intelectuais
que fazem com que a gente regule bem as nossas paixões. Regule bem as nossas paixões para quê? Para que elas sirvam ao trabalho da inteligência, né? Não significa anular as nossas paixões, significa nós regularmos as nossas paixões e colocarmos essas paixões a serviço da inteligência. E isso que eu estou dizendo agora dá a chave de resposta para uma das perguntas, né, que foi uma pergunta que eu chamei aqui de insólita, que eu recebi na caixinha, né? Uma pessoa me perguntou a respeito da criminalidade no Rio de Janeiro, né? Então, qual que é a raiz do problema da criminalidade no Rio de Janeiro? É que uma quantidade enorme de pessoas, enorme, se deixou levar pela bestialidade. Não está vivendo de acordo como seres humanos. Estão vivendo como animais. Estão buscando prazeres baixos. E se as pessoas buscam prazeres baixos na vida individual, isso vai repercutir na vida social. Isso vai repercutir na vida social. Por quê? Porque a ética ela tem 3 dimensões. Ela tem a dimensão individual, que também era chamada de monástica. Ela tem a dimensão familiar, que é chamada também de econômica. E ela tem a dimensão propriamente social, que é chamada de política. Um problema que você tem ali na monástica, quer dizer, é o modo como você administra as suas paixões, repercute na sua casa, na sua vida familiar, e a sua vida familiar desestruturada vai repercutir na comunidade política. Se a gente olha uma favela no Rio de Janeiro, o que a gente percebe? A gente percebe que a quantidade de famílias desestruturadas é enorme. Né? Enorme. Então, não é um problema meramente do ponto de vista material. Né? Hoje em dia, a gente vê soluções políticas completamente que passam longe do problema. Longe do problema. Por quê? Porque tratam a questão da violência como se fosse um problema material. Né? Ah, não, as pessoas elas se deixam levar pela violência porque elas são pobres, né? Porque elas não têm oportunidade na vida, etc. Né? Esse tipo de comentário superficial ao extremo. Não é nada disso. São problemas éticos que estão repercutindo ali em todo o corpo social. Né? Mas aí alguém pode vir e me dizer: mas você está culpando as pessoas que estão numa situação ruim, né, por sua própria desgraça. Veja, eu estou atribuindo as responsabilidades de maneira proporcional. Vamos pensar nas elites do Rio de Janeiro. Eles estão em dia com seus deveres éticos? Nós podemos perceber que a maioria não, né, não estão em dia. Então, os deveres que os mais bem favorecidos do ponto de vista material teriam para com essas populações mais carentes, eles não estão sendo cumpridos já há muitas gerações. Né? Então, essa visão que eu estou passando aqui para vocês, ela distribui as responsabilidades de maneira sóbria e proporcional. Né? Então, tivemos aqui um pequeno problema canino novamente. Spike. Então é a vida real, né, batendo aqui na porta, como uma amiga me disse. E então qual que é o problema ali no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, se a gente for olhar a partir do 3º andar da ética, é um problema político. Político por quê? Porque tem raiz na moral familiar e tem raiz na moral individual. Né? Então como é que os jovens estão se comportando hoje em dia lá no Rio de Janeiro? Lá no Rio de Janeiro não, né? Em toda parte aqui no Brasil. Eles estão se comportando de maneira a que venham constituir família? A maioria não. As famílias que existem, elas estão bem estruturadas, elas estão funcionando bem, quer dizer, cada membro da sociedade familiar está cumprindo bem o seu papel.
assim, de lavada não, né? Então é ingenuidade você pensar que o terceiro andar da moral, que é o andar da política, ele vai resolver as coisas se o andar da base, né, se os dois andares da base, eles estão desordenados desse modo. Não há dinheiro que resolva. Aliás, se você inserir dinheiro nisso, você vai fazer o quê? Você vai fazer com que os vícios eles tenham recursos para se alimentar, né? Você só vai fazer isso. É a mesma coisa que eu falo, né, quando eu tô falando a respeito do quando eu tô falando a respeito do sistema educacional brasileiro, né? O que 98% das pessoas que vão falar sobre esse sistema educacional dizem? É um problema de falta de recursos, é um problema de falta de dinheiro, né? Claro que não. É um problema de desorganização, é um problema de falta de direcionamento para os verdadeiros fins da educação. Então você pode ter todo o dinheiro do mundo, e aqui no Brasil você tem um investimento muito alto em educação. Mas se os fins estão descalibrados, se eles não estão sendo, se os fins não estão sendo colocados no lugar correto, você pode colocar quanto dinheiro você quiser. E esse dinheiro ele vai ser mal usado, né, que é o que está acontecendo hoje. Sobre essa questão da moral em sua dimensão social, há um livro muito interessante que não está traduzido, né, mas que eu acho que eu vou escaneá-lo algum dia, de um padre chamado Lortal. O livro se chama Moral Social Geral. Então é um livro francês, né, Moral Social Générale, do padre Lortal, R. Lortal, não sei qual era o prenome dele. Ele era professor no seminário de Avignon, na França. Esse é um livro muito, muito interessante. Por quê? Porque ele mostra justamente a dimensão social das normas morais. E ele diz que o primeiro dever social, né, é o dever de caridade. Então isso aí se você compreende isso, você já sabe exatamente onde está o problema num lugar como o Rio de Janeiro, né? É um lugar onde a caridade socialmente deixou de ser exercida há muito tempo, né? Então, veja, para você ter uma quantidade enorme de pessoas dispostas a matar outras para roubar R$50 em um celular, é uma situação em que a caridade, em sua dimensão social, ela não é mais praticada, né? Ela não é mais praticada nem de um lado nem de outro, né? E o padre Lortal ele fala uma coisa muito interessante, né, que eu inclusive publiquei aqui no Instagram esses dias. E eu não sei se as pessoas que leram essa minha publicação, elas deduziram isso que eu estava querendo que elas deduzissem. Há um trecho ali em que ele fala sobre a distribuição social das honras, né? E ele diz que a única justificativa aceitável para você honrar alguém numa sociedade é a justificativa da virtude. Ou a virtude própria que a pessoa tenha, e ela vai ser premiada socialmente, ou um sinal de virtude, ou uma virtude de terceiros, né? Aí ele diz que os padres, né, os sacerdotes e os governantes, eles devem ser honrados, mesmo que não sejam virtuosos. Por quê? Porque eles representam Deus e a comunidade. Os pais devem ser honrados pelo mesmo motivo, eles são figuras de Deus. Os mestres devem ser honrados também. Por quê? Porque eles são chamados a ser manifestações da sabedoria. E o último ponto que eu achei bem interessante, ele diz que os ricos devem ser honrados porque eles ocupam uma posição mais importante na sociedade, porque eles são administradores e dispensadores dos bens de Deus. Isso aí foi luminoso para mim, né? Quando eu pensei um pouco sobre isso, eu pensei na hora, olha, se o rico deve ser honrado porque ele é um dispensador dos bens de Deus, ele tem o dever de administrar bem esses bens, né? E de distribuí-los com generosidade, caridade e sabedoria, né? Então é óbvio isso, é óbvio então que ele tem um dever proporcionalmente maior
que justifica essa honra a qual ele tem direito, né? E claro, na hora que quando ele morrer e for prestar contas para Deus, né? Aquele que foi rico aqui na terra, ele vai responder pela administração desses bens, né? Se ele realmente acudiu quem estava precisando com esses bens, se ele cumpriu bem a administração que lhe foi confiada, né? Então a gente percebe que no Rio de Janeiro, o dever de caridade social, que é o primeiro dever moral de uma sociedade bem ordenada, ele já foi para as cucuias há muito tempo. Então, esse dever de caridade ele precisa ser... qual que vai ser a solução para o problema no Rio de Janeiro? A solução vai ser a restauração desse dever de caridade. E ele começa onde? Ele começa individualmente. Por quê? Porque a moral social ela está baseada onde? Na moral familiar, que por sua vez está baseada na moral individual. Então ela vai ter que começar na moral individual, né? As pessoas vão ter que começar a praticar caridade umas com as outras, vão ter que começar a construir famílias que sejam estruturadas e que durem, né? E dentro das quais as pessoas experimentem relações de amor, não relações de agressão mútua, né? Para assim, né, você ter claramente colocado do ponto de vista social, né, que as pessoas elas precisam socialmente contribuir para aliviar as misérias umas das outras, né? Então é um processo de aprendizado que vai demorar um certo tempo. Então, quem está interessado no problema da violência, no problema do tráfico, no problema da criminalidade, vai ter que ler o livro do Padre Lortal. É a lição de casa, Moral Social Geral. É um livro curto e muito didático. Então, vamos ver aqui quantas páginas tem. Olha só, de texto tem 193 páginas. E com letra grande ainda, pessoal. Olha só, é uma leitura assim... muito tranquila de se fazer. Então, ó, quem está assistindo aqui a minha live vai estudar aí o francês durante uns meses, e vai ler o livro do Padre Lortal e vai começar a entender as coisas com outros olhos. A Letícia está perguntando se há algum livro que eu indico sobre virtudes. Olha, Letícia, eu recomendo que se leia a Ética Nicômaco do Aristóteles com os comentários do Santo Tomás de Aquino. Então, leia isso conjuntamente, né? Leia ali o texto do Aristóteles e o comentário do Santo Tomás. Isso nós temos traduzido, né? Se não me engano, a editora Vide está publicando os comentários de Santo Tomás à Ética, né? Ou já terminou de publicar. E há várias traduções em português da Ética Nicômaco. Então você lê um livro acompanhado do outro, né? Aí você vai ter uma visão extremamente profunda e didática a respeito das virtudes, né? Porque o Santo Tomás ele esclarece o texto do Aristóteles ali onde ele é obscuro, né? E aí, então, prezados, nós passamos da lógica para um campo mais elaborado da filosofia, que é o quê? É o campo da ética, é o campo da moral social, né? E é o campo da política, que também é uma disciplina filosófica. E que ensina o quê, propriamente? Ensina-nos a administrarmos bem as nossas vidas, a construirmos relações familiares saudáveis e a sermos bons cidadãos, né? Então, aí está a verdadeira educação para a cidadania, né? Que hoje em dia se fala muito, né? Na esfera pública, né? Temos que fazer uma educação para a cidadania, né? Balela. Por quê? Porque não estão trabalhando a base que seria a única base possível para uma verdadeira educação para a cidadania, que é o quê? Que é a moral individual. Se você tem cidadãos que são moralmente nocivos, você vai ter o quê? Você não vai ter boas famílias e você não vai ter bons cidadãos. A Eclésia tem uma edição de bolso com esses comentários. Então pronto. Tá mais fácil do que eu pensei. 10 lições sobre a virtude. E aí nós chegamos a uma outra pergunta, né? Que duas pessoas me perguntaram a respeito de filosofia e a respeito de história da filosofia. Então eu faço novamente um apelo aqui para vocês, prezados.
não estudem história da filosofia se vocês não tiverem um conhecimento bom de filosofia sistemática. O que é filosofia sistemática? São as partes de que a filosofia é composta, né? As partes de que a filosofia é composta. Então você precisa ter um conhecimento de filosofia sistemática para depois estudar a história da filosofia. Então eu vejo muita gente cometendo um erro que eu acho que é crasso aqui, que é muito grave. É a pessoa começar a estudar filosofia lendo Platão, né? É muito complicado isso. Por quê? Porque, primeiro, Platão era um autor que estava começando a investigar determinados problemas. Isso vale para qualquer ciência e, com maior razão, vale para a filosofia. Aqueles que primeiro descobrem os problemas, eles não dão uma formulação muito clara tanto do problema quanto de sua solução, né? Aliás, frequentemente acontece que quem descobre os problemas não descobre a solução. Platão ele foi um gênio na descoberta de muitos problemas, mas a maior parte das soluções que ele deu aos problemas não foram adequadas ou não foram satisfatórias. E ele mesmo, o próprio Platão, ele reconheceu isso. Por quê? Porque de um diálogo para o outro ele mudava a resposta que dava uma mesma pergunta, né? Então, a pessoa que é iniciante em filosofia e vai ali ler os diálogos de Platão, ela fica totalmente perdida. Ela fica totalmente perdida. E, claro, há pessoas que recomendam que se comece a filosofia lendo os diálogos de Platão, porque assim você aprende como funciona o espírito filosófico. Olha, isso aí é só parcialmente verdade. Por quê? Porque hoje em dia nós temos toda uma tradição de resposta a esses problemas que o Platão colocou, e essa tradição ela não pode ser ignorada. Então, para você desenvolver o espírito filosófico, você precisa fazer o quê? Você precisa ter conta dessa tradição que se manifestou a respeito desses problemas. E é justamente nisso que consiste o famoso status questionis, né? O estado da questão. Você tem que saber quais que foram as respostas principais dadas ao problema, né? E o Platão, ele tinha uma dificuldade que eu acho que é capital aqui para a nossa conversa. É que o Platão ele ainda não havia desenvolvido as regras da lógica. Muitos dos diálogos platônicos, em muitos diálogos, Platão comete erros de lógica, né? Por quê? Porque ele não tinha desenvolvido ainda a lógica. Quem vai fazer isso é quem? É o Aristóteles, que é aluno dele. Aristóteles vai escrever livros de lógica. Para quê? Para fixar as normas do bom raciocínio. Então, alguém que é bem treinado em lógica percebe vários passos em falso nos diálogos do Platão. Então, os diálogos de Platão eles deveriam ser lidos por pessoas que já têm um treino filosófico, bem consistente. Então, eu tenho indicado para as pessoas que me pedem, né, eu tenho indicado o curso de filosofia do Régis Jolivet, que é esse livro aqui, que sai em português pela editora Agir, né, Curso de Filosofia, que é um livro de filosofia sistemática, né, de um autor tomista do século XX. Né, ele escreveu esse livro na década de 50, se não me engano. Eu indico esse livro, vou salvar, Evaniele, vou salvar sim. Obrigado por comparecer, obrigado por se manifestar aqui. Vou salvar a live. Eu tenho indicado esse livro porque é o que nós temos em português. É o que nós temos. Mas eu volto a dizer aqui para vocês. Esse é um livro bastante insuficiente. Ele não dá o status questionis completo das coisas. Mas ele tem essa vantagem que ele apresenta a filosofia de maneira sistemática, com as suas várias partes, né? E aí, para dizer uma última palavra, né, eu disse aqui para vocês
eu disse aqui para vocês que a meta da filosofia é o quê? É fazer de nós pessoas sábias, né? E o que é o sábio? O sábio é aquele que consegue refletir na sua inteligência a ordem do universo. Agora, a ordem, ela é uma coisa que é material ou é imaterial? A resposta é que a ordem, ela é imaterial. Nós percebemos as coisas, nós percebemos coisas materiais ordenadas a partir de um princípio que é imaterial. Como que nós sabemos que uma mesa está bem ordenada? Nós sabemos que cada coisa está no lugar que deveria estar. Mas essa ideia do lugar onde cada coisa deveria estar é uma ideia imaterial e que se manifesta na matéria. Portanto, a nossa inteligência, ela se torna mais potencializada, né? Ela se torna mais poderosa quando ela é capaz de ver os princípios imateriais que governam a ordem das coisas materiais. Então a nossa inteligência ela tem que subir acima do nível da matéria. E subir acima do nível da matéria é o quê? É alcançar um nível que a gente chama de metafísica, né? A metafísica ela é a parte da filosofia que trata do ente, né? Do ente, que é, aquilo que possui ser, a partir dos seus princípios inteiramente imateriais. E a metafísica, ela faz o quê? Ela se comporta em relação às outras partes da filosofia como a forma se comporta em relação à matéria. A metafísica ela é o princípio organizador de toda a filosofia. Então, o que é um bom filósofo? Um bom filósofo é aquele que consegue olhar para qualquer problema filosófico com os olhos do metafísico, né? Agora, para você subir ao nível metafísico, você precisa do quê? Você precisa desenvolver a capacidade de abstração. E a capacidade de abstração, ela se desenvolve como? Ela se desenvolve quando você vai aos poucos sendo capaz de ver princípios de ordem subjacentes à matéria e que organizam o mundo material. E aí vai chegar num determinado momento em que você vai ser capaz de encarar, né, de atingir esses princípios de ordem de maneira puramente intelectual. É isso que faz a pessoa que é um metafísico competente. A metafísica ela é a alma da filosofia. É lá que nós devemos buscar chegar, né? E, claro, para a gente aprender a fazer metafísica, a gente precisa saber as regras da lógica. A gente precisa conhecer filosofia da natureza, né? Por quê? Porque a filosofia da natureza ela trata do ente material imóvel, né? Do ente composto de forma e matéria. E esse ente composto de forma e matéria é aquilo que é mais acessível para nós, né? É aquilo que nos circunda, né? Aquilo que nos circunda. E depois desse ente móvel, a gente tem que ser capaz de fazer o quê? Tem que ser capaz de se levar para a forma que abstrai da matéria. E aí nós chegamos aonde? Nós chegamos à matemática. A matemática ela tem que ser vista como? Ela tem que ser vista como uma ciência que nos ajuda a fazer essa abstração, nos ajuda a nos soltarmos da matéria, né? A elevar nossa inteligência para cima da matéria. Mas a matemática ela tem um pequeno problema, porque ela trata apenas com duas causas. Ela trata apenas das causas que Aristóteles chamava de causa formal e de causa material. Quando você considera um círculo, por exemplo, você considera a forma do círculo com as suas propriedades e você considera a matéria do círculo, que não é uma matéria concreta, mas é uma matéria inteligível. Tanto é que você é capaz de formar uma imagem do círculo, né? Agora, o que faz o metafísico? O metafísico ele trabalha com as quatro causas, com a causa formal, a material, mas também as causas externas, a causa eficiente e a causa final. O metafísico ele investiga os princípios do ente, né? O metafísico ele investiga as causas exemplares, né? Ele investiga os exemplares de acordo com os quais as coisas materiais são feitas, né?
E ele é capaz de fazer o quê? Ele é capaz de perceber isso, ele é capaz de perceber por trás ou por baixo da matéria essa estrutura inteligível da realidade que não é material. Essa é a meta da filosofia. Essa é a meta do esforço filosófico, né? E é por isso que quem estuda história da filosofia, né, quem começa estudando história da filosofia, vai ficar totalmente perdido. Por quê? Porque vai ver um monte de problemas surgindo, um monte de respostas contraditórias sendo dadas a esses problemas e não vai saber qual é a resposta correta, né? Então, é por isso que a gente precisa fundar as coisas num estudo de filosofia sistemática, né? Aqui ó, a pergunta do Gustavo. Esse ponto de auxiliar a alma a superar a matéria rumo à metafísica também pode ser vista na música e astronomia, como diziam os pitagóricos. Aí a música, ela é o quê? A música é a aplicação de princípios matemáticos para o som, né? Para a organização do som. A astronomia, os antigos, eles consideravam a astronomia de outro modo. Por quê? Porque eles consideravam o movimento dos astros como absolutamente regular e eles consideravam os astros como corpos imperecíveis, corpos incapazes de se corromperem. Hoje em dia nós já sabemos que esse tipo de teoria não se aplica mais aos corpos celestes, né? Então o que nós aplicamos da matemática para entender a astronomia é o que os físicos aplicam, né? São as leis físicas aplicadas à astronomia. Então a coisa mudou um pouquinho por causa disso. O pessoal que está aqui tem mais alguma dúvida? Eu não tive tempo de tratar todas as coisas. Então há, por exemplo, o tema maravilhoso da analogia, né? Que eu venho estudando e que exigiria um tratamento bem mais aprofundado. Então eu acho melhor não começar a falar disso agora, porque inclusive a nossa live já vai acabar. Então se alguém tiver alguma pergunta mais que dê para eu responder mais de bate pronto. E claro, né? Tem aqui a pergunta da minha amiga bióloga a respeito do evolucionismo. Eu vou voltar a isso. Então, não ficará sem resposta, garanto. Obrigado, Paulão. Vai procurar o livro do Jolivet para iniciar os estudos. É o que temos aqui. E também procura o livro do Maritain, né, o Lógica Menor, A Ordem dos Conceitos, né, que é o livro, o resumo da primeira parte ali do curso filosófico tomista, que é o que nós temos aí de interessante para ler de lógica formal. Mais alguma pergunta, prezados? Obrigado. Sim, e os livros do Tiago Sinibaldi, né? São bons livros. O problema é que nas notas de rodapé, muitas vezes o Sinibaldi ele lia muitos periódicos científicos. Mas a última vez que ele atualizou esse livro foi em 1915, se não me engano. Então, o conteúdo ali muitas discussões que ele faz a respeito de matéria científica estão totalmente desatualizadas, né? Por quê? Porque a ciência experimental descobriu um monte de coisas depois disso, né? Então, por exemplo, esse livro ele não leva em conta as teorias de Einstein, né? Não leva em conta as descobertas de Max Planck, de Einstein, da física quântica, né? Nada disso. Então, é uma carência, né? Que inclusive, se você usar esse livro como um material de estudo, você pode acabar se atrapalhando com essas desatualidades. Você comentou algo sobre aprender a língua francesa. Comentei, Gustavo, eu vou deixar a live salva, aí você vê o começo e eu dou ali uma explicação bem geral que eu acho que
não tem como fugir dela, para quem quiser estudar francês. Então é isso, Pedro. Pode adquirir o livro. É um livro interessante, mas com esse sinal vermelho, né, aceso. Mais alguma pergunta? Tudo claro? Obrigado, Letícia. É um prazer poder ajudar. O livro do Tomás Melendo, né? Recomenda Introdução à Filosofia. É um livro interessante. É um livro interessante, mas também cuidado, Caleb. Como todas as introduções à filosofia, vou dizer outra coisa que vai na contramão de quase tudo que é dito hoje. A introdução à filosofia ela tinha que ser dada no final, não no começo dos estudos, né? Por quê? Porque você tem uma visão de conjunto a respeito da filosofia, é uma coisa que só faz sentido depois de você percorrer cada disciplina em particular, né? Porque se você começa por essa visão panorâmica, ou fica uma coisa oca, né, que você não sabe com o que preencher, ou fica um negócio sem referência real para você que está começando o estudo, entende? Então eu não recomendo esses livros de introdução à filosofia. Livros que são chamados assim, Introdução à Filosofia, fuja. Inclusive o do próprio Maritain, né? Ele tem uma Introdução Geral à Filosofia. Não leiam. Não leiam. Péssima ideia. Porque para o iniciante só vai criar confusão. Faça um curso de filosofia, por favor. Olha, eu tô me preparando para isso. Em breve eu darei notícias aí para vocês, porque eu tô voltando agora a produzir conteúdo no Instagram, né, que eu tô vendo que o nível por aqui ele tá muito baixo, né, e eu preciso dar alguma contribuição, né, eu preciso dar o que eu tenho para oferecer. Mesmo o livro do Padre Lopes se encaixa nesse que não deve ser lido de início. Não li esse livro, não sei dizer. Mas se for de introdução ou iniciação à filosofia, eu posso dizer assim com boa dose de probabilidade que não é recomendável para o iniciante. O iniciante ele deve começar pelo estudo da lógica e guiado por um bom mestre. Assim, o autodidatismo em filosofia ele é muito, muito difícil. Sozinho você consegue tranquilamente aprender francês e latim. Tranquilamente, mas aprender filosofia não. Aprender filosofia é complicado de fazer sozinho. O senhor tem alguma leitura sobre a filosofia de São Boaventura? Eu vou começar a estudá-lo assim que os livros dele chegarem, né? Acabei de comprar os livros de São Boaventura, né, e vou lê-los com muita atenção, né. Há uma reflexão interessante do professor Orlando Fedeli, né. Aliás, que falta esse homem faz, né. Quando eu vejo uma aula dele na internet, eu penso, nossa, que falta que esse homem faz hoje, né, porque assim, eu acho que com um sopro ele varreria assim 80% dos picaretas que estão por aí, né, fazendo sucesso. O professor Orlando Fedeli dizia que a grande tarefa da filosofia seria fazer a síntese entre Santo Tomás e São Boaventura, né? Eu não sei se ele tinha razão nisso, mas se não, como dizem os italianos, se non è vero è bene trovato, né? Porque faz muito sentido. Ele dá um curso completo de filosofia, né? Que se deve fazer só no final. Ele comenta a história da filosofia e mais no final mostra os erros de cada corrente. Olha, deixa eu ver quem perguntou isso. Sonetman.
Deixa eu falar assim tranquilamente para vocês. O maior filósofo do século XX foi o espanhol Santiago Ramírez, né? O autor do famoso livro sobre analogia, né? E ele tem um livro que eu estou lendo, né, chamado De Ipsa Philosophia in Universum, que eu traduziria como sobre a filosofia em seu conjunto, né? E nesse livro ele argumenta, né, que a maioria dos autores de manuais, né, e de obras gerais sobre filosofia incidem, e ele está falando de escolásticos, né, ele não está falando de autores de filosofia moderna. E ele está dizendo que, ele diz nesse livro que a maior parte desses manuais eles são conversa oca. Eles são conversa oca de pessoas que não têm gênio metafísico, que não atingiram o nível da abstração metafísica e que estão jogando com palavras. Né? Ele é muito duro, inclusive, nesses juízos que faz. Né? Mas ele tem, como se dizia antigamente, ele tem bala na agulha. Né? Porque ele leu muitos desses manuais, né? Ele cita nas notas de rodapé, né? E ele vai mostrando ali, inclusive ele mostra uma série de inconsistências. Né? Ele fala, olha, a pessoa que escreveu isso, né? Ele cita manuais escritos em latim, né, no século XX, né, ele fala a pessoa que escreveu isso claramente carece de espírito metafísico, né, e deveria voltar para os bancos escolares. Né, tem um que ele até diz assim, né, eu fiquei até assustado, né, com a virulência do comentário. Gabriel, estou escrevendo um projeto sobre a história da filosofia dele. Ah, um projeto de pesquisa em história. Bom, como eu disse, Gabriel, eu tô fazendo um chute aproximativo aqui, né? Posso estar redondamente enganado. Espero que sim, espero que eu esteja enganado. Mas eu digo aqui novamente, né, que a gente não deve ter muitas esperanças aí nesse campo. Mais alguma pergunta? Vamos ver aqui. Boa noite, Ângelo. Então, se não houver mais nenhuma pergunta, vamos encerrar já. Eu gostaria de deixar a live gravada, né? Como muita gente pediu. Alguém poderia me dizer como que eu deixo essa live gravada? Porque eu não tenho aqui uma equipe trabalhando para mim, né? E eu só tenho o cachorro aqui do meu lado que no meio da live acabou comendo uma esponja velha e suja. Poderia ter live toda semana. Vamos tentar. Se houver interesse, né? Se houver interesse, podemos fazer isso. A pergunta do Sonetman, né? Eu já disse ao longo da live, né? De gramática, eu recomendo a Suma Gramatical do Nogueira, e de lógica, o livro do Jacques Maritain, né? A Ordem dos Conceitos, Lógica Menor. Se puder não, vocês vão ler o original em francês. Editora Pierre Tech. Vocês vão ler o original em francês, porque a tradução brasileira, né, o tradutor estava com fome e comeu linhas inteiras do livro, né? Você tem frases ali que começam numa linha e que você está esperando o fim da frase e você percebe que o texto já pula para outra, né? Então, assim, são erros muito, muito, muito feios para um livro. Inclusive, teve mais de 20 edições, né? É uma vergonha assim federal. Então, alguém aí poderia me dizer como é que eu deixo gravada como é que eu encerro a live e deixo gravada para em benefício da posteridade que vier assisti-la?
sim, vai aparecer a informação quando eu encerrar. Então, vamos encerrar aqui e vou deixar a live gravada. E, claro, quem quiser conversar comigo pode me mandar mensagem no direct, eu vou abrir caixinha, eu vou continuar aqui compartilhando o conteúdo que eu tenho com todos vocês, certo, prezados? Muito obrigado pela atenção e boa noite a todos. Baixar vídeo ou compartilhar no IGTV. Anotado. Vamos fazer isso. Então, até mais, pessoal.